E aí eu passo imediatamente a convidar Rita Sambarrita, do grupo de mulheres do Alto das Pombas, para vir conversar conosco. Ana Kátia, por favor, da Faculdade de Educação, professora. Ricardo Capi, perdão. Quer colocar aí? E depois esclareça a pessoa que não pode ficar aí. Ela puxa um pouquinho, você puxa um pouquinho para ali. Tem onde amarrar. Ah, tá. Bom, enfim. Eu vou pedir, como a ideia é um bate-papo, né? A gente pediu que a professora Ana Kátia fizesse uma fala sobre o ECA, né? E aí essas discussões vão se desdobrando, né? Sobre a questão da maioridade penal também, e a gente quer ouvir a comunidade, quer ouvir outras falas. Enfim, então vamos dar uns 20 minutinhos para cada um, 10, 15, 20 minutos, acho que é um termo bom, né? Eu vou fazer o papel do chato como moderador. Enquanto não faltarem 5 minutos, eu vou estar sinalizando, né? E aí depois a gente abre para que a plenária possa estar perguntando, dialogando, enfim, é isso. Bom dia, gente. Queria agradecer muito, né, o convite de todos vocês. Acho que é sempre importante esses momentos, né, de diálogo coletivo, né, entre todos nós da Faculdade de Educação. Eu acho que a gente vem num caminho muito interessante de produção de pensamento, de reflexão sobre várias temáticas. Acho que Gabriel abriu muito bem, né, colocando a importância desse lugar da Faculdade de Educação como um lugar para todos, né, todos e todas, independente, né, da etnia, da raça, do sexo, especialmente para os mais excluídos historicamente. Então, acho que ela vem realmente ganhando esse lugar, né? Acho que a gente só tem que agradecer a todos que participam, que lutam para que a faculdade continue sendo esse espaço dialógico, né? Cada vez mais ela vem se tornando. Eu acho que isso aí, a gestão de Cleverson vem colaborando muito, abrindo sempre esses canais, né, de diálogo. Então, só agradecer e estar aqui agora para contribuir um pouco, né, com a produção do meu pensamento sobre o ECA. Bom, desde o mestrado a gente vem estudando, eu escrevi um livro, Infância Afrodescendente, Epistemologia Crítica, no ensino fundamental, que focava, eu como pedagoga que sou, assim como o Gabriel e tantos outros, né, era uma pedagoga preocupada com o lugar da infância, que não é qualquer infância em Salvador, né, é uma infância de maioria negra, na escola pública. Então, esse era o meu perfil, vamos dizer assim, de sujeito que eu pesquisava, né? Então, eu entendia que como pedagoga e pela experiência ao longo desses tantos anos de produção na pedagogia, 26 anos, então a gente via que tinha um lugar de uma criança que não era qualquer criança. Então, a mestiçagem, aí eu vou contribuir com a fala de Silene, com o Gabriel Pensador, a mestiçagem é linda, mas é linda no Brasil quando embranquece. Quando escurece, ela não é tão linda assim, não é? Então, essa questão da mestiçagem é um problema que tem que ser repensado realmente. E eu vi aqui em Salvador, a gente tinha que recolocar o lugar dessa criança, e era isso que me preocupava, foi isso que eu pesquisei desde o mestrado, apesar de refletir sobre a ciência da educação na Bahia, mas com esse olhar para o cuidado que o educador tem, e o pedagogo de maneira especial, com a criança que é negra e que não tinha esse seu lugar valorizado, vamos dizer assim, no contexto da educação escolar e pública. Então, basicamente, eu parei para pensar, escrever um texto pensando nos 20 minutos que a gente tem. Então, por isso eu escrevi um texto, vou tentar seguir aqui rapidinho, para a gente poder contribuir de maneira mais efetiva, né? E depois a gente abre para o debate. E eu queria pedir a colaboração de 5 pessoas, para no finalzinho ler algumas opiniões que fizeram esse tema específico, né? A maioridade penal, eu acho que vai deixar para o debate falar um pouco da minha opinião sobre o assunto, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei 80.069, de 13 de julho de 90, com 25 anos de idade, portanto, é marco legal na proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. É uma lei extremamente avançada, reconhecida internacionalmente pela concepção e fundamentos que a edificam, ainda que no contexto cultural precise superar desafios para sua efetivação. Então, a gente está dizendo que é uma lei muito importante, supervalorizada no exterior,
já muitos comentários, né, em jornais jurídicos, inclusive, de que é uma lei extremamente avançada. O problema é que, no contexto cultural, a efetivação ainda é um problema para ser vencido, né? O Estatuto abrange a todas as crianças e a todos os adolescentes, sem distinção de classe, raça, etnia, origem territorial, seja criança nordestina ou do Sudeste. Enfim, é uma lei para todos e todas, crianças e adolescentes. É uma lei que representa uma conquista e devemos nos orgulhar dela e defendê-la. Porém, para que a sua efetivação seja eficaz, é preciso desconstruir mitos muito consolidados em alguns segmentos da sociedade e que os fazem se posicionar contra o ECA e a difundir visões equivocadas. E a quem cabe contribuir para a dissolução desses mitos, né? Eu acho que cabe a todos nós, educadores e juristas críticos, representantes do governo, nós funcionários públicos, Ministério Público, Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a sociedade civil organizada, bem como o cidadão comum, né, vamos chamar assim de comum, preocupado não apenas em garantir os direitos dessas crianças e jovens, bem como de transformar bases injustas da sociedade com vistas a torná-la cada vez mais humana e digna para todos. Cada sociedade mostra a sua face através da forma como protege, educa e garante sonhos para as suas crianças e jovens. Família, sociedade e Estado devem estar em articulação. Então, se um dos primeiros desafios é a desconstrução de mitos que envolvem o ECA, vamos começar com a etimologia da palavra mito. Marilena Chauí considera que mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa, como essa coisa se constitui. É palavra que vem do grego mitos, derivado de dois verbos. Do verbo miteio, contar, narrar, falar alguma coisa para outros. E do verbo miteo, conversar, contar, anunciar, nomear, designar. Para os gregos, mito é um discurso pronunciado ou proferido para ouvintes que recebem a narrativa como verdadeira, porque confiam naquele que narra. É uma narrativa feita em público e que se propaga baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade do narrador. Sendo assim, um mito pode se tornar verdade. Nesse caso, sobre o ECA, uma falsa verdade, né? Ou falsas verdades. Veja então o papel da reflexão e educação crítica e da difusão do conhecimento mais aprofundado e analítico na desconstrução de mitos sobre o ECA. Vamos ao mito, este que para mim, o mito 1, né? Este que para mim é o mais corriqueiro que a gente escuta também na sala de aula, na rua, né? Quando conversa com algumas pessoas, no contexto familiar, eu já ouvi esse tipo de mito e que eu classifiquei como o mais comum, né? Em primeiro lugar, o ECA só garante direitos. Então as pessoas criticam muito no geral, esse estatuto, essa lei, os meninos estão se sentindo muito fortes porque só garante direitos. E a gente sabe que isso não é verdade, porque o ECA também prevê sanções e medidas socioeducativas, inclusive para aquelas crianças que saem da linha, vamos dizer assim, social, né? Que comete alguma infração. Então, o ECA prevê direitos e deveres, inclusive não só para as crianças e adolescentes, como para os pais e responsáveis, né? Eu acho que garante essa responsabilização de todos, né? Então, circula em vários contextos sociais que o ECA é a lei que garante apenas direitos às crianças e adolescentes. O Estatuto prevê sanções para o adolescente que comete atos infracionais, inclusive com a privação de liberdade. Portanto, também garante deveres e prevê 6 medidas socioeducativas para crianças infratoras. Advertência, primeiro, obrigação de reparar o dano. Então, a criança que picha, né, um bem público vai reparar o dano. Prestação de serviço à comunidade seria uma outra medida. Liberdade assistida, semi-liberdade e depois internação, que resulta na privação de liberdade. Então, o ECA garante também deveres e cobra a responsabilização de todos, inclusive dos adultos que são responsáveis por essas crianças e adolescentes, né? O segundo mito, o ECA favorece a impunidade. Circula socialmente que o ECA favorece a impunidade.
parece que isso está muito na cabeça, né, das pessoas, que é uma lei muito flexível, né, que não é tão dura. Segundo alguns juristas, o ECA pune de forma mais eficaz que o Código Penal, porque ele educa, né, também. Além disso, todos os atos infracionais cometidos por adolescentes são investigados, né, pelo menos em tese devem ser investigados. O mito 3. O ECA é condescendente com o adolescente que cometeu um ato infracional. A crença de que a lei é branda, porque a restrição da liberdade é de no máximo 3 anos. Esse também é um tema polêmico, por isso agora esse debate também sobre a maioridade, né, redução da maioridade penal. A lei precisaria ser mais dura. Eu acho que circula muito esse mito aí na sociedade, que a lei tem que ser dura. E eu diria mais violenta, né? Parece que nós, a sociedade brasileira de maneira geral, estamos colocando para fora um sentimento de violência, de que violência se paga com mais violência, né? E respondendo com força, o que revela o lado violento da sociedade. O assistente hoje, obrigada. No lugar da defesa pela reeducação, pela proteção e cuidados de toda a natureza desde a mais tenra idade. Então, eu acho que a sociedade, ao invés de lutar por acolher, proteger, né, educar, garantir que as necessidades básicas das crianças e adolescentes sejam garantidas para que não estejam em zonas de risco e que não se envolvam com situações delitosas, né? Isso não está tão presente no contexto da mentalidade cultural geral. Então, a gente quer, sim, lutar pela redução da maioridade, quer achar que a criança tem que ser punida com mais força. Então, a gente não luta pelo revés, né? Que é pela educação, pela proteção e pelo cuidado. Sendo que os crimes realizados por adolescentes não atingem os 10% total dos praticados no Brasil inteiro. Isso é um dado, inclusive, já divulgado, né, pelos juristas, de que 10% do total dos crimes é que podem ter sido cometidos por adolescentes no Brasil. Então, a gente está com foco e a sociedade acha que reduzindo a maioridade penal, nós vamos ter essa falsa sensação de que a violência vai ser reduzida, mas que não é verdade, porque 90% dos crimes continuam sendo cometidos por adultos.